A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo vá às ruas pela última vez. O Brasil mergulhou numa crise entre os três poderes. E num assunto polêmico como este, a Brasil Paralelo não vai ter medo de ir atrás dos fatos. Não existe um poder executivo supremo. Não existe um presidente da República supremo. Mas existe um Supremo Tribunal Federal, que está acima dos outros. O senhor concorda com essa? Não, concordo. O que só seria superior aos outros se ele inventar de fazer o que os outros, a obrigação dos outros. É aí que está o problema. O sistema da separação de poderes é perfeitíssimo, corretíssimo. Isso vem lá de longe, lá de Montesquieu, né? E tudo uma mentira enorme, né? Não pode imaginar o constrangimento que eu sinto de ter que criticar amigos. Certamente o presidente da República tem culpa. E certamente o Supremo Tribunal Federal tem culpa. E isso é inegável. Conversamos com ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, ex-presidentes, escritores da Constituição, ativistas políticos e cientistas sociais. Todos com opiniões diferentes. Todos respondendo a mesma pergunta. Afinal, o que está acontecendo com o Brasil? Boa pergunta. A crise dos três poderes está disponível só na Brasil Paralelo. Toque no link e assista agora ao maior documentário de 2022 sobre a instabilidade política de nosso país. Torne-se membro e assista agora. Só na Brasil Paralelo. Nós aprendemos que a bandeira do Brasil é o verde das matas e o amarelo do ouro e o azul do céu da pátria nesse instante. Na verdade, o verde da bandeira brasileira é da Casa de Bragança, família real portuguesa, e o amarelo é da Casa de Habsburgo, da família real da princesa Isabel, mas isso é explicitamente retirado da história do Brasil para fortalecer a ideia de que é um país que não teve um passado monárquico. Então o que houve no Brasil foi um retrocesso, voltou de 4 poderes para 3, e desses 3 poderes nunca houve equilíbrio, porque nunca houve mesmo. Na história da humanidade, os 3 poderes nunca se equilibraram. No Brasil, as províncias eram meramente divisões administrativas, elas não tinham um poder efetivo. O poder estava nos municípios e no Estado Central, né? A Constituição de 1891, pretendendo copiar a dos Estados Unidos, instaurou no Brasil também um federalismo de estados. Esta nova república, que surge em 1889, durou 40 anos, com uma Constituição que era inspirada no modelo americano, mas, de novo, com um defeito grave que era não entender a separação vertical dos poderes nos Estados Unidos. Você tem a República, a Primeira República, onde você tinha uma oligarquia esclarecida, voltada exatamente para a melhoria e o progresso, o positivismo e tal, mas na realidade o que você tinha era uma substituição de grupos patrimonialistas que nunca fizeram a separação entre o público e o privado. Mas esse conjunto de presidentes civis que forma a oligarquia, principalmente dominada pela elite paulista e pela elite mineira, mesmo quando havia nordestinos, quando havia sulistas no jogo, eles estavam vinculados ou à elite paulista ou à elite mineira. Então é uma oligarquia governando principalmente para si, naquelas ideias de Platão, Aristóteles e Políbio. Ainda que a Constituição Nacional de 1891 tenha sido inspirada nos Estados Unidos, a verdade é que foi essa corrente que chegou ao poder em 30. Subiu ao poder esse homem que é considerado uma glória do Brasil, Getúlio Vargas. Ele até tinha uma fama, lá no Rio Grande do Sul, ele tinha uma fama de pacificador. Ele foi o comandante das Forças Armadas que deram o golpe, né, e derrubaram o presidente eleito Júlio Prestes. Getúlio Vargas toma o poder em 1930 e os paulistas se revoltam em 1932 porque o Brasil vivia
um Estado revolucionário. Rompeu com a Constituição de 1891 e ficou sem nenhuma. Essa elite democrática apoiou Vargas. E agora percebeu não era melhor antes. E então São Paulo se une. Chamado Frente Única. Os democráticos com os oligárquicos se unem contra Getúlio. Existe uma guerra civil que é chamada Revolução de 1932, porque não tinha Constituição. Né? Principalmente porque numa dessas manifestações públicas 4 jovens morrem. Daí vem o movimento MMDC. Né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foi um movimento constitucionalista, né? E ao mesmo tempo de pegar em armas. A Revolução de 32 acaba com um acordo, quer dizer, acaba com derrota militar das forças revolucionárias, mas com um acordo nacional de convocação de uma Assembleia Constituinte, que leva à Constituição de 1934, uma Constituição com notas marcadamente socializantes. Em 1937, Vargas outorga a Polaca, a Constituição que era baseada na Polônia. A Polônia, obviamente, um país fascista nesse momento. Vargas promulga essa Constituição, outorga sem que ela seja votada, e ela é uma Constituição ditatorial. O poder é concentrado em Vargas. A Constituição de 1937 é feita por um gênio. Ele conseguiu pegar digamos assim, as modas da época, modas constitucionais, de ciência política. Todo mundo tinha o quê? No mundo estavam surgindo ditadores. Então você tinha um Salazar, um Franco, um Mussolini, um Hitler, um Stalin. Esses ditadores estavam surgindo, pulando para o mundo todo. Só São Paulo que pedia democracia, quase. Aquela metade de São Paulo ali que era democrática. No Brasil estava fora de moda também a democracia. Bom, aí ficamos 9 anos sob uma ditadura sem partidos, sem eleição, sem nada. Então, aí tivemos alguns anos que nem dá para lembrar de tão surrealista que foi. O fato é que na Polaca havia a previsão da eleição de um parlamento que seria marcada em até 1 ano. Essa eleição nunca aconteceu e até 1945 Getúlio Vargas governa sem nunca convocar eleições do Legislativo, persegue e prende os seus oponentes. É uma ditadura pura e simples dos anos 30, como esse continente e outros viram, claro que a Europa com muito mais vigor. E a crise política obriga Getúlio a entregar o poder e, obviamente, a Constituição de 1946 é uma Constituição que restabelece uma aparência de democracia, mas a eleição é ganha por um dos ministros de Getúlio Vargas. O grupo de Vargas continua no poder. Então Vargas percebe os ventos estão mudando, os ditadores caíram, os brasileiros estão começando a querer democracia e os militares voltaram com o espírito democrático. Mas aí ele não conseguiu se sustentar. E no final, ele vendo que ia ser deposto, ele terminou praticando o suicídio e criando um vácuo político no Brasil. Vácuo que repercutiu, porque ele foi parcialmente ocupado pelo Juscelino Kubitschek. A Fundação de Brasília é outro elemento inovador na história do país, de um novo país que ressurgia. Quem caminha para o Brasília não vê a história do Brasil. Quem caminha para o Brasília vê o Memorial JK, o fundador, como se fundara a pátria. Fundou a cidade. Mas quem caminha em Brasília não vê uma estátua de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, dos presidentes. Nós apagamos isso da nossa história política. Muitos jornais discutiam e estavam, na verdade, contrários à decisão do presidente Juscelino Kubitschek de efetivar tardiamente essa transferência. De fato, há que se reconhecer que Brasília foi pensada como uma cidade antidemocrática, uma cidade em que o poder está completamente afastado do povo. Em 1964, se precipita um movimento que acaba por se mostrar nos anos subsequentes altamente contrário às liberdades. Segue-se um golpe dentro do golpe e o regime se fecha e passamos mais uns 10 anos, não apenas de evidente restrição das liberdades, mas como de
um discurso que, mais uma vez, mostra as complexidades do Brasil, que é, ao mesmo tempo, um discurso anticomunista, mas um discurso fortemente estatizante. É importante lembrar que, para os militares de 64, eles estavam fazendo uma revolução. E, de acordo com a doutrina revolucionária clássica, né, constitucionalista, o poder revolucionário é absoluto. E esse poder revolucionário absoluto pode criar qualquer tipo de institucionalidade. Obviamente, essa é uma ideia moderna, que vai de encontro à doutrina tradicional do direito natural. Mas não era essa a ideia dos militares, porque eram positivistas, né? Então, para eles, o poder deles era absoluto e eles poderiam, no momento em que criassem uma lei, um ato institucional, ou que seja, né, um projeto de longo prazo que não poderia acontecer no Rio de Janeiro, por conta dessa pressão popular, né? Mas que em Brasília, sim, foi possível, né? Esse regime leva à Constituição de 67, mas eu diria que nem é a Constituição de 67 que é a marca do sistema constitucional. São os atos de exceção que são a verdadeira marca. Os atos institucionais e os atos complementares decorrentes dos atos institucionais criam um regime constitucional paralelo, mitigando fortemente o alcance do poder judiciário. Vejam que uma das principais marcas das ditaduras é ou a cooptação do judiciário ou a neutralização do judiciário, né? E também do legislativo. A Constituição de 67, vai lá, é um texto que tem lá suas aparências autoritárias, mas ainda assim, em linhas gerais, é um texto de uma Constituição que se enquadra num padrão geral de constituições, poderiam ser ditas de uma democracia social. Tem elementos autoritários, sem dúvida, mas o grave do sistema autoritário estava fora da Constituição, em atos que pretendiam ter nível constitucional. Era para ser adotado o parlamentarismo, mas à última hora foi adotado o presidencialismo e no Brasil tem sido um problema sério. Os impeachments são dolorosos, traumáticos. No parlamentarismo não acontece. Se um partido perde a densidade para manter o primeiro-ministro, um voto de desconfiança afasta e se elege um novo primeiro-ministro. Sem nenhum trauma para a nação. Essa Constituição era revanchista. Ela estava em revanche contra o período da ditadura militar, portanto, ela estava em revanche contra militares, ela estava em revanche contra algo que ela entendia que eram perseguidores da tal esquerda. A Constituição de 88 foi focada para manter o executivo fraco e ela ela teve uma motivação revanchista. E aí criaram uma Constituição extremamente liberal e confusa, que deixa margem para interpretações ao sabor das consciências ao longo do tempo. A Constituição precisa ser cumprida com fidedignidade. Ela é boa. Nosso Estado não está nem aí, ele tem uma agenda própria. E ele está, com essa Constituição de 88, ele está inexoravelmente indo para a criação de Estado totalitário. Certamente, a linha condutora da política brasileira não é institucional. Não há uma linha de continuidade entre as nossas constituições. Então, a cola que liga a história do Brasil não está nas instituições políticas. A nossa Constituição é analítica, ela trata de tudo. Ela tem um número exacerbado de artigos, especialmente de emendas. Então, ela abre possibilidades para que os juízes se manifestem muito mais. Nossa Constituição é muito inflada. Falando assim, de um ponto de vista técnico-jurídico, eu diria que, na minha opinião pessoal, 70%, 80% das coisas que estão escritas na Constituição não precisariam estar escritas na Constituição, porque está escrito nas leis. Hoje em dia, governar significa mexer na Constituição, porque a Constituição tem verdadeiros programas de governo. Né? E realmente não há a menor condição da Constituição de 88 dar certo. Seja porque ela não cabe no PIB brasileiro, ela transformou o país institucionalmente em algo ingovernável, em que ela foi feita por um regime parlamentarista e que acabou virando presidencialista, então o presidente ele fica refém do Congresso. Muito difícil
se conseguir avançar institucionalmente com a Constituição de 88. Quem entende de Constituição, em última análise, é o Supremo Tribunal Federal. Estamos nos últimos dias para você garantir o melhor plano da Brasil Paralelo, com mais de R$500 de desconto. É a Semana Livre de Impostos da BP. São filmes, podcasts, análises, desenhos infantis e mais de 50 cursos e formações em nossa melhor assinatura. O Plano Acesso Total da BP é algo único no Brasil. Não há nada parecido em toda a internet. Aproveite a Semana Livre de Impostos e assine o nosso melhor plano com 43% de desconto. Uma economia de mais de R$500 por ano no seu bolso. O streaming da Brasil Paralelo é a única plataforma do Brasil onde você pode conferir o novo filme A Crise dos Três Poderes, a trilogia Entre Lobos e a série criminal Investigação Paralela. Ele reúne filmes selecionados a dedo, conteúdo infantil seguro para todas as idades, análises completas de todos os filmes e mais de 60 produções originais. Tudo isso organizado em uma experiência única para que você aperte o play sem medo. Sem medo de ficar horas procurando algo para assistir e não encontrar nada. Sem medo de perder tempo com filme ruim. Sem medo de não entender a história. Além dos filmes disponíveis no aplicativo de TV e celular, assinando o nosso melhor plano, você recebe acesso aos cursos e formações da BP Educação. São mais de 50 cursos nas mais diversas áreas do conhecimento, como ciência política, história, filosofia, arte e educação. Assine agora o Plano Acesso Total e libere seu acesso ao nosso novo filme, A Crise dos Três Poderes, e a todos os nossos conteúdos exclusivos para membros. Aproveite a promoção enquanto ainda há tempo. São mais de R$500 de desconto em nosso melhor plano. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.